Bora, Clã, para a próxima aula, então. Teste de criativo. Essa parte é teórica, tá? Vou mostrar para vocês na prática também, gravado, tudo certinho. Se você nunca mexeu com gerenciador de anúncio, fique tranquilo, tá? Se você já mexeu, você já vai entender aqui logo de cara. Se você, como eu falei, se você não mexeu, nunca fez nada, e a gente vai falar um pouquinho sobre siglas aqui, CBO, ABO. Fique tranquilo que também na aula prática você vai ver lá, vou explicar para vocês exatamente bem passo a passo mesmo, tá? Então bora lá. Teste criativo hoje. CBO ou ABO? Né? Então, o orçamento da campanha é a nível de conjunto ou o orçamento da campanha é a nível de campanha, tá? Conjunto ou campanha. A gente vai usar sempre o CBO, tá? Se você já é meu aluno do ano passado, 2025, 2024 ali, eu falava muito sobre o ABO. Mas, cara, o meta vem mudando, as coisas vêm acontecendo. E hoje em dia se tornou muito mais fácil e muito mais rápido usar o CBO, tá? Então, vamos lá. Estrutura da campanha, tá? CBO 1, 3, 2. Uma campanha, 3 conjuntos de anúncio, com cada conjunto de anúncio, 2 criativos. Legal? Top demais, é sobre isso. Beleza. Eu vou te dar um exemplo aqui de um produto, de um CBO, no caso de R$ 99,99. O que você vai fazer? Para você conseguir usar um CBO de R$ 99,99, o seu produto, vamos abrir a calculadora aqui. Você tem que ter um produto, ó, dá um exemplo aqui então, ó, dividido por 3, porque são 3 conjuntos, né? De R$ 33. Então vamos falar que é um produto de 27 para arredondar, tá? Então para você ter um low ticket de 27, você vai usar 99 no CBO, tá? Ah, mas o meu produto é 19. Aí você vem aqui, você vai colocar 19 vezes 3, 57 arredonda para 60. Então, se o seu produto fosse 19, perdão, pessoal, se eu levantar um pouquinho o microfone é porque eu tô com tosse, tá? Se o seu produto for 19, você vai colocar R$ 60. Então, sempre você vai fazer o seu ticket vezes 3, tá? Se o seu produto for 27, você vai colocar 27 vezes 3. Então, aqui, ó, no seu CBO, você vai colocar o valor de R$ 80, por exemplo, tá? Vocês estão entendendo? Eu preciso que vocês entendam. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção, mano. Presta atenção. Eu vou falar mais uma vez para não surgir dúvida, né? Então, se o seu produto é 27, no seu CBO é R$ 99. Eu só preciso que você entenda em relação ao valor do orçamento, para daí eu explicar para vocês como que vai fazer essa distribuição do orçamento, tá? Ah, o meu produto então é 49, né? Então 49 vezes 3, 147. Por que é vezes 3, Matheus? Por que você está fazendo vezes 3? Porque são 3 conjuntos de anúncio, tá? Então, aqui não seria mais 99, que seria 147. Vocês estão entendendo, né? A lógica de como descobrir o seu orçamento. Presta atenção nisso aqui. Se você não prestar atenção, eu vou te esbofetear, velho. Eu vou te esbofetear via internet, tá? Vontade de enfiar minha mão aqui, ó, e atravessar e falar, presta atenção. Beleza. Top demais. Conjunto de anúncios. Aqui tem um segredo, tá? Aqui tem um segredo. Eu vou te dar um exemplo agora. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção, é importante. No primeiro conjunto de anúncio, um exemplo prático aqui que a gente está rodando emagrecimento, tá? Emagrecimento, legal. No primeiro conjunto, a gente vai falar sobre uma dor específica, tá? Uma dor específica. Vou até abrir aqui, ó, um negocinho. Não sei se tem como abrir uma variável aqui. Então, vou falar sobre aqui, ó, sobre dor, sobre manequim. Não, manequim não. Manequim vamos deixar pro final. Pode ser. Sobre manequim. Entendeu? Então vamos lá, presta atenção. E aí a pessoa usa, por exemplo, o número 50 de manequim. E ela quer descer para o 38. Então a gente vai falar sobre a dor de roupas, né? Sobre você querer usar roupas menores, com um número de manequim mais baixo. Tá? Então a gente está falando sobre essa dor.
Nos dois criativos que você vai ter aqui dentro do conjunto, você vai fazer o seguinte: você vai fazer criativos diferentes, ganchos diferentes, criativos totalmente diferentes, só que falando sobre a questão do manequim. A questão do manequim, tá? Então você vai falar, por exemplo, um vídeo falando sobre a calça se você. Eu usava 42 e agora eu desci para o 37, fazendo XYPTO. Um exemplo, tá, Clã? Um exemplo. Aí você vai estudar, vai falar um pouquinho sobre copy, sobre concorrentes, e aí você vai entender como fazer um bom criativo. Beleza. O AD1, né? AD1, que é o criativo 1. Você falou sobre esse gancho. No outro gancho, você falou assim, por exemplo, vá na loja e compre roupa de tamanho PP. Entende? E aí a gente vai administrando. É sobre isso. No segundo conjunto, por exemplo, então, vai ter o criativo 3, né? AD3 e o AD4, criativo 4. Deixa eu beber uma água aqui, pá, rapidinho. Beleza. Então AD3 e AD4. E aqui a gente vai falar, por exemplo, então, sobre sem ir na academia. Então a gente falou sobre o manequim, aqui a gente vai falar sem academia. Legal. E aí, beleza, a gente falou então como que você vai perder X e Y sem ir na academia, sem dieta restritiva, né? E com 1 hora por dia. Um exemplo, né? Legal. Então, mesma coisa. Um gancho, criativos diferentes um do outro. Gancho 1, gancho 2, né? Totalmente diferente um do outro. Seguindo novas copies, totalmente independente, tá? E no 3 a mesma coisa, só que aqui você pode fazer uma variável, você pode fazer imagem. Você pode fazer 2 imagens aqui, falando, por exemplo, sobre o mecanismo do seu produto. Então, vamos falar um exemplo aqui sobre o tal do Monjaro. Não, o Monjaro já é muito batido, né? Vamos falar sobre o exemplo do... Deixa eu ver o mecanismo que tá bom aqui. Sal rosa. Então, vai fazer 2 imagens com os ingredientes do sal rosa, né? E emagreça de X e Y com o sal rosa, com a receita do sal rosa. Pegou a visão? Então, você entende que a gente está batendo de vários ângulos da oferta. E por que isso aqui é forte? Porque a gente consegue validar rápido. A gente está com um grande volume de criativo, cada um falando de um gancho diferente, né? Batendo na mesma oferta. Porque, como eu falei, emagrecimento a gente consegue falar sobre o manequim, a gente consegue falar sobre realmente como a pessoa vai emagrecer, sobre a receita que vai ser usado, com prova social. Então a gente consegue bater de várias formas. Isso para outros nichos também, tá? Nicho ali adulto, né? Ejaculação precoce, de várias outras coisas. Você consegue fazer a mesma lógica. Isso aqui é aplicável em qualquer nicho de orçamento, né? De produto de qualquer, perdão, de um produto de qualquer ticket. Você consegue fazer isso com qualquer orçamento diário, entendeu? A questão é a questão dos criativos, é preciso que você entenda, são criativos diferentes, cada conjunto falando de uma dor. Então aqui numa paulada só a gente vai validar a dor que está mais vendendo ali, a dor mais latente do seu nicho e a comunicação do criativo numa paulada só, tá? Numa paulada só. Aqui é que vem a charada, tá? Aqui é que vem a charada. Na questão aqui, eu vou até abrir por aqui, ó. Mas é isso aqui dentro do conjunto, tá? Dentro do conjunto, eu não vou nem abrir aqui, eu vou abrir separado, ó. Não vou nem escrever aqui, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Então, tá a charada da questão. Aí você me fala, se você já é um pouquinho mais avançado, você me fala assim, mas pobretão, pobretex, pobretelas. Se eu colocar 99, o meu orçamento total no CBO com essa porrada de criativo, o que vai acontecer? O Meta vai começar a socar dinheiro em um criativo só e vai parar de gastar no resto, que é o grande problema da questão do CBO, né? Então, hoje a gente vai trabalhar com orçamento de gasto mínimo. Então, dentro do conjunto de anúncios, a gente vai começar a colocar gasto mínimo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui?
ele vai se transformar como se fosse num ABO melhorado. Ele vai colocar num ABO melhorado, tá? O Meta, a gente, com testes, tá? Tô falando isso porque eu testei. Eu conheço grandes players que testaram assim, grandes players que rodam nesse formato que eu tô te passando. Eu acho que no momento é o melhor que tem, tá? Cara, você não precisa entender o porquê, por que que não faz ABO então? Eu só preciso que você faça assim. Porque se eu for começar a falar de termo técnico, por que que o ABO entrega mais, por que escala mais, vai ficar uma aula muito longa, tá? Isso também é conteúdo de mentoria. Então, eu preciso que você só entenda e faça dessa forma, tá? Vamos lá, orçamento de gasto mínimo por conjunto. Então ele vai se transformar num ABO melhorado, tá? Então o que você vai fazer aqui? O gasto mínimo do conjunto vai ser, por exemplo, os 33. Né? Então vai ser, vamos colocar aqui, ó, gasto de 33. Por quê? Porque 99,99 dividido por 3, né, foi o que a gente fez a conta ali, vai ser R$ 33. Então o meta ele vai ser forçado a gastar R$ 33 nesse conjunto. Aí ele vai escolher o melhor criativo, entendeu? Ou vai ser o criativo 1 ou o criativo 2. Ele vai começar a gastar, né? E aí ele vai definir, ó, o criativo 1 é melhor que o 2. Aí aqui é a mesma coisa, ele vai gastar os 33, gasta o 33, e aí ele vai escolher o criativo 3 ou o criativo 4. Qual que vai performar melhor. O meta escolhe qual criativo, né? Ele vai começar a imprimir, vai começar a mostrar para as pessoas os seus criativos, e o criativo que tiver mais impressão, o que tiver mais engajamento, mais clique, é onde ele vai colocar mais dinheiro. Tá? Então o meta ele vai gastar os 33 por conjunto, então a gente consegue saber exatamente qual é melhor por igual, né? Porque se a gente não colocar o limite de gasto mínimo, por exemplo, né, vou colocar aqui para a gente não confundir, se a gente não colocar o gasto mínimo, ele vai escolher um criativo de uma dor só e vai colocar dinheiro ali. E aí, amém. A gente não vai conseguir saber exatamente qual é o melhor. Dessa forma aqui, a gente consegue saber qual é o melhor criativo, qual é a melhor dor em relativo a um gasto por igual em todos. Né? Porque todos vão gastar o mínimo de 33. É isso. Teste de criativo hoje é assim que eu estou fazendo. É assim que eu passo para os meus alunos, é assim a forma mais rápida que eu consegui identificar, que eu consegui validar para conseguir acelerar o processo, tá? Sobre dias, aqui é interessante a gente falar aqui então, vou até abrir aqui agora, ó, tempo, né? Ó, tempo para rodar. O teste de criativo. Em quanto tempo eu rodo, Mateusão? Pobretão, pobretex. Quanto tempo eu rodo o teste de criativo? A motoca, escutou ou não? É só eu começar a gravar, cara. É só começar a gravar que começa. Mas vai assim mesmo, vambora. Então, tempo, você vai rodar. Presta atenção, isso aqui é uma lógica, tá? Todo mundo fala sobre 3 dias. Só que, mano, pensa comigo. Se você tomou fumo no primeiro dia e tomou fumo no segundo dia, no terceiro dia não vai fazer milagre, não, meu. Não é assim que funciona. No terceiro dia não acontece milagre. Você vai rodar 2 dias e vai parar e vai analisar. Então você vai rodar 2 dias, vai parar e vai analisar, tá? Ó, primeiro dia foi bom, teve boas métricas, vendeu, legal. No segundo dia não aconteceu nada. No terceiro dia você vai rodar completo, sim. Então aqui, presta atenção, jovem gafanhoto, presta atenção. Vou te dar alguns exemplos, eu preciso que você entenda isso aqui agora. Então você começou a rodar sua campanha, programou para meia-noite e começou a rodar. Você rodou um dia, foi legal, teve métricas boas, né? A gente vai falar sobre métricas aqui. Métricas, tudo certinho. Vendeu. Talvez nem que não tenha vendido, mas teve métricas boas. O primeiro dia foi um dia interessante. Deixou rodar. No segundo dia rodou completo. Rodou 2 dias inteiros. Só que no segundo dia foi horrível. Seu CPM estava muito alto. Se você não sabe o que é CPM, espera, calma, relaxa. Você vai ver na prática. Mas teve métricas ruins e tal. Você para e pausa. Revê ali onde está o problema. Tá? Por quê? Porque se em 2 dias não aconteceu nada, tudo ruim, no terceiro dia não faz milagre. É uma coisa que eu entendi já no tráfego também.
Se tá ruim já no começo, não vai melhorar não, mano. Não melhora não. Quando começa bom, cara, as coisas já ficam mais fáceis, aí começa a fluir mais. Só que quando começa muito ruim, não melhora, tá? Não tem salvação. Não adianta ter esperança não, tá? Então, rodou um dia, analisou, não mexe. No segundo dia, deixa rodar inteiro também, aí você para. Então, teve 2 dias ruins, você trava tudo. Teve um dia bom e um dia ruim, puta, mas vendeu, deixa rodar o terceiro dia, tá? Ah, teve um dia ruim, começou horrível, só que no segundo dia vendeu, deixa rodar o terceiro dia, tá? Então, no final das contas, você pode rodar 3 dias sim, que é o normal, tá? Só que se tiver tudo ruim, tudo uma bosta, você para em 2, tá? E analisa ali as métricas, o que o gerenciador tá te falando, tá? Fechou, vambora, let's go, let's get in e come on.